Boa noite, irmãos, e aqueles que estão nos assistindo, né? Então, começa um novo ano. Hoje é quinta-feira, o tempo não passa. E muitas pessoas, já vê nós como cristãos, falam assim, esse novo começo de ano, vou fazer tudo novo. Vou servir ao Senhor, vou me dedicar em oração, estudar a palavra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E vou ler mais a palavra de Deus. Agora, eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Qual o livro que chama mais atenção a vocês? Aquele livro que dá aquele despertamento, que fala, puxa vida, se eu tivesse no lugar desse irmão, poxa, qual o livro da Bíblia que chama mais atenção? E esse livro, ele é comparado só para não errar aqui, ao Filipenses, Efésio e Filipenses. Filipenses e Efésio é uma igreja firme, alicerçada. Então, no Velho Testamento, ideais. Acho que todo mundo queria estar nessa igreja, né? Mas hoje, e no Velho Testamento? Qual o livro que se aproxima mais desse foco? E eu vejo nesse livro, eu amo ler ele, né? Eu podia ler mais ele, mas ele é um alicerce para a liderança, para como servir o Senhor. E esse livro não existiria uma separação de igreja, contenta não existiria. Esse irmão que ficou na liderança foi um exemplo, e é um exemplo. Ele teve 2 percalços, assim, mas na condução de Israel, mas não foi por culpa dele, mas é um exemplo. Se nós botássemos esse livro em prática, a igreja Filipenses e Efésios. Quem chuta? Ai, Adriano, aí você colou. Fantástico. Como nós aprendemos com esse irmão, com o livro de Josué. Às vezes a gente um livro qualquer, mas um livro fantástico, que acontece várias coisas. Eu falei para a Esté, estava vindo para cá, assim, 2 coisas que aconteceu com o povo de Israel, com Moisés, e que não aconteceu com Josué. Está fácil. 2 coisas, vou dar uma cola. E eles, porque dessas 2 coisas, eles foram para o deserto. Não. O que nós fazemos muitas vezes? Adriano, aí não. Murmuração, cara. Essa foi uma. A outra, desobediência. Desobediência. E o Senhor, no tempo de Moisés, ele fez vários prodígios, várias coisas que não se realizou também com Josué, mas não tanta como nessa época de Moisés no Egito. Aquela geração de covardes não entraram na terra prometida. Agora, a geração de Josué era uma geração corajosa, disponível, pronta para obedecer. E eles não murmuravam e eles não desobedeciam. Só teve um fato isolado, que foi o fato capítulo 7 de Acã, a capa Babilônia lá que ele pegou. E nesse fato, Acã teve uma coisa muito interessante. A disciplina foi feita. Não passou a mão na cabeça. Foi feita. A importância da liderança. A disciplina foi feita. Por que a disciplina foi feita? Para cortar todo mal, para saber quem estava ali na frente era o Senhor conduzindo o povo de Israel. Teve várias batalhas, todas as batalhas de Israel, 99 foi ganha. Só teve uma que perdeu por esse episódio, pelo pecado. E Josué foi lá, fala com o Senhor, mas
cidade pequena, né? Exato. Manda 2000. lá, Sim. manda lá que vai resolver. Resolveu nada. Já estava com o pecado, Já estava lá. Como o pecado destrói o trabalho do Senhor. Nós ficamos presos. E Josué foi falando, foi você que foi por causa da família. E Josué não teve autoridade. E todo mundo ali, naquela geração de Josué, respeitava ele como as pessoas. Respeitava, obedecia. Se nós lêssemos, estudássemos o livro de Josué, uma vez por mês, o livro dele todo, tentar ler, como nós aprenderemos com esse irmão? E como a condução de obedecer ao Senhor. Porque nós só vamos colher bênção como nós obedecemos. Mas quando nós não obedecemos, maldição completamente. E como é que eu posso ser igual Josué? Um episódio muito forte tem aqui. Eu já presenciei isso, né? Quando você vai participar da ceia. Isso em todo lugar assim. Quem tem privilégio? Quem é que tem o privilégio de servir a ceia? Participar da ceia? Todo irmão, né? E todo mundo levanta? Mas pode levantar. Por que não pode? Pode levantar. Só se tiver alguma coisa que terra do vida do irmão, ele nem pode participar da ceia. Todo mundo participa. E agora, aonde estava Josué? Quando Moisés estava vivo. Ele não se apartava da tenda de Moisés. Ele ficava lá olhando, aprendendo com ele. Ele viu tudo aquilo que estava errado ali, o povo de Israel, e viu o que estava certo. E aprendeu com Moisés muito, que Moisés era justo. Ele era justo. Vamos lá ler. Tá. E quem escolhe para a liderança, a gente também tem que ter na mente, não é o homem, é o Senhor. Quando o Senhor levantou Josué, foi porque Deus escolheu, não foi Moisés que o escolheu, não foi Abraão que esse nome dele. Sucessor. O irmão do Moisés, esqueci o nome agora. Arão. Não foi Arão, não foi nenhum deles. Quem escolheu foi o próprio Senhor. Ele que escolhe, ele que capacita. Porque como queremos servir ao Senhor, se nós não estamos dispostos a servir a Ele? Me bora para trabalhar com as crianças. Mas você só fica sentado? Me bota para evangelizar. Mas você não vai, não sai daí. Aí depois reclama. Aí vem as murmurações e as queixas. Porque o Senhor só vai dar algo para alguém fazer quando ele quer fazer, que ele já se dispõe a fazer. Fala aqui em Números capítulo 27, a partir do versículo 18 até 23. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles. Põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão e, conforme o seu dito, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Não foi o homem que escolheu, foi o Senhor. A mesma coisa que Paulo. Se a gente for pensar mesmo, como é que Paulo podia ser um discípulo de Cristo, perseguidor da igreja? Mas ele será para mim um vaso para levar a mensagem, a transformação. É Deus que escolhe.
para a ordenança dele, para a glória dele. Obediente em tudo, um servo que queira servir o Senhor. Não existe obedecer o Senhor, seguir o Senhor em rebeldia e desobediência, fazendo o que eu quero fazer. A Bíblia fala, lá em Pedro, ser-me santo porque eu sou santo. Pedro fala também, nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos responsabilidade. Hoje a geladeira deu um pane lá e ela não estava gelando a parte de cima e a parte de baixo estava congelando. Será que é gás? Será que é isso? Será que é aquilo? Será... Não. Aí eu falei assim, eu vou ligar para o ponto I, não vou ligar para o ponto I, não. Vou ligar para um... Não, porque um conhecido lá meu conserta bomba, Fernando. De repente ele conhece por alguém aqui por perto. Ali, falei, Fernando, você conhece alguém que conserta a geladeira? Aí daqui a pouco ele respondeu, conheço. E sabe o que foi a continuação da frase dele? Conheço e é honesto e íntegro. Pode chamar ele. Não, estou falando, não foi por isso, não, foi pro. Já era 6 e pouco da manhã, eu devia estar dormindo. Depois, e ele acorda cedo, outro. Aí falou assim, pode chamar ele. Era outro rapaz lá que é mecânico lá. E quando o cara chegou em casa, eu falei, pô, a geladeira, a parte de cima tá ruim, não tá funcionando. Aí ele falou assim, o rapaz que trabalha para ele, não, isso nada mais é que o gelo, ele bloqueou a entrada do ar que vai para o segundo andar. Então, você tem que desligar a geladeira, esperar umas 2 horas para gelar e tudinho. O que o cara fala com isso? A honestidade, a integridade. Aí eu fui e falei assim, quanto é a visita? Ele falou, nada não. Poxa, não é nada não. Eu falei, parece uma coisa assim, fenomenal, mas não é. Isso tinha que ser a nossa posição todos os dias, tanto crente como incrédulo. A gente tinha que ser honesto, nossa atitude. E hoje as pessoas não estão vendo essa honestidade em mim. Em mim. E isso, como a dona Ney falou, repete em todas, como as pessoas vão se converter, como vai ter mudança de vida. Eu vou entregar um folheto, ó, você vai lá no Buarque. Mas você não estava mexendo com uma mulher lá? Você não é casado? Mas você não paga as suas contas? Você é um 71? Você é mentiroso? Fofoqueiro? E sempre, a gente pensa que está sendo escondido, mas sempre tem gente que nos conhece, nos vê de longe. Mas como é bom quando alguém fala, pode chamar que esse tem confiança. É de confiança. E Josué era um homem de confiança. Podia deixar os outros, pode deixar. E os 40 anos praticamente que ele ficou na frente, 40 ou mais, que ele ficou na frente do povo de Israel, eles socorreram bênção. Esses 40 anos. A terra foi dividida. Ele usou de muita sabedoria. Muita sabedoria. Por quê? Eu falo para Esther, a gente perde mais tempo agora no bendito celular, na televisão, nas coisas desse mundo, e nós damos para o Senhor o resto do resto do resto. Josué não fazia isso. Mas lá naquela época, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha futebol, não tinha isso. Mas tinha outras coisas. Qual é o seu tempo para o Senhor? Eu quero servir o Senhor, mas de que jeito? Do meu jeito ou da vontade dele?
Hoje vemos, quando fala de qualquer assunto, nós vemos rebeldias no meio dos cristãos, indiferença. É contenta, é briga, é facções, é divisões. Eu já falei isso aqui, eu falei até quando eu me converti, com 5 meses, passando esses 5 meses, eu pensava isso, e tinha que ser isso. Eu estou no melhor lugar do mundo. Só a paz, só a alegria. Todo mundo irmão, assim, aquela alegria. E daqui a pouco, parece que uma bomba caiu ali dentro. Vou matar a dona Anaí, vou matar o Jorge, o Adriano, o Vantuí. Eu me assustei. Eu falei, isso existe? Isso existe? Não existe isso. No povo de Deus, não. Aí os irmãos falaram assim, você ainda não viu nada. Você não viu nada. Porque eu nunca vi. Porque eles não estavam dentro desse contexto aqui de Josué. Mas também eu já experimentei coisas excelentes, maravilhosas, como cristão, de vários irmãos que eu nunca ia ter que conhecer se não fosse o Senhor. Eu falo muito daqueles irmãos de São Carlos, como nós fomos recepcionados lá, eu, a Estel, os garotos, o carinho, a amizade, tem erro como em qualquer lugar, mas o carinho, a amizade, a alegria que eles têm de receber as pessoas. Isso foi a coisa mais marcante quando eu fui para aquele local. Na saída ainda, o pessoal lá fez uma despedida. E quando eu cheguei em Itapiruna, várias vezes, eu quis voltar para o Rio de Janeiro com a minha esposa. Não é que os irmãos aqui era diferente, não. Não, porque eles deixavam saudade. Se você não tem saudade num lugar que se reúne, tem alguma coisa errada. Ou eu, ou os irmãos. Geralmente é eu que estou como chato. Porque não tem como. Você tem que tirar algo daqueles irmãos para botar na sua vida, para ter crescimento. Eu, quando vim para cá, graças a Deus, eu tive muita liberdade. Os irmãos sempre me trataram com respeito. Eu não estou falando isso da boca, eu converso muito com a Esther, falo assim, temos aqui alegria, passeamos, almoçamos juntos, fazemos essas confraternizações, isso em muitos lugares não existe mais. E quando vemos esse texto, tinha alegria em Israel nessa época, tinha regozijo. Hoje parece que é uma coisa formal a gente se reunir, não temos mais aquela alegria, as pessoas não veem alegria em nossos rostos, alegria de falar com as pessoas. E obediência, Êxodo 17, 8 e 10. De 8 a 10, fazendo favor, Lucas. Será que é esse texto mesmo? Vamos lá então. Vou ler, mas acho que. Vamos lá. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, esse mesmo. Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Obrigado. Ali vemos Josué obedecendo. Vamos lá agora. Quantas vezes Israel se rebelou, murmurou contra Moisés? Quando o povo de Egito estava atrás deles, o mar vermelho lá, entre eles, murmuraram. Quando chegaram do outro lado da água, o Senhor fez eles passar o mar seco e matou todos aqueles egípcios. Cadê a água, Moisés? Cadê esse Deus? Tomara que nós estivéssemos morrendo lá no Egito. A incredulidade, a rebeldia. Vemos aqui um servo
obediente. E o melhor ainda, ele não questionava as ordens de Moisés, porque ele sabia que as ordens de Moisés vinham através de Deus. Através de Deus. Já lemos aqui hoje. O que tinha nessa geração com Moisés, que não tinha na geração de Josué? O que tinha com a geração de Moisés e na geração de Josué não tinha? 3 coisas. Medo, a gente está até falando, murmuração e desobediência. Aqui aquele povo que ficou, eles tinham a primeira coisa, obediência ao Senhor, fidelidade, alegria de estar ali. Não é que era tudo bom não, porque teve várias guerras, o Josué com outros povos, teve várias guerras, mas eles estavam olhando para quem? Para o Senhor. Por tudo que aquela geração viu falar e viu também, ele pode dizer, não, esse é o Deus de Israel mesmo, esse é o nosso Deus, temos que obedecer a eles, temos que servir a ele. É o caso do profeta de Naum, o povo ali cercado para vir não memória agora, Nínive, cercado por Nínive, mas Naum não estava olhando para o exército, ele estava olhando para o Senhor. A segurança dele era o Senhor, obedecendo ao Senhor. Porque se a gente olhar para esse mundo, nós vamos ser derrotados. A luz aumenta, somos assaltados, as pessoas são estrupadas, são roubadas, são isso, são aquilo. Se a gente olhar para esse mundo, nós cada vez vamos se afundar. Mas quando nós olhamos para o Senhor, isso nós vamos passar. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Nada importa. Pode cair uma pedra aqui enorme e destruir esse templo. Nós somos subterrados aqui, ser enterrado aqui, ninguém vai achar nossos corpos. Somos do Senhor. Como nossos irmãos lá nesses países muçulmanos, que são decapitados, são mortos. Somos do Senhor. A morte já não tem nenhum poder sobre nós. Então eles confiavam no Senhor. E nós temos que confiar no Senhor. Acreditar que Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus poderoso do céu, da terra, do universo, das estrelas. Ele criou tudo. Sem exceção. Sem exceção. Desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que vai ser criado, a última mulher vai ser criada. Ele criou as árvores, os pássaros, os animais. Hoje estamos chegando, acho que nesse ano, 8 bilhões, mais ou menos, de ser humano na face da Terra. Não tem um ser humano igual ao outro. Nem o gêmeo mais parecido não é igual. Não é igual. O poder do nosso Deus. E nós limitamos o poder do nosso Deus. Questionamos o poder do nosso Deus. E como já foi falado no começo, o caráter dessas 2 cartas do Novo Testamento, Éfeso e Filipenses. 2 cartas mesmo que o Vantuí gosta muito de pregar sobre Éfeso e Filipenses, né? Fala sobre... Realmente, nós também temos que estudar cada vez mais essas 2 cartas, para gravar na nossa mente, inculcar na nossa mente, para valorizar o que o Senhor tem feito por nós. Porque a esperança não é o Jorge, não é o Vantuí, mas a esperança é aquilo que Deus pode fazer por nós. O povo que saiu do Egito, eles eram escravos. Eles eram escravos quando saíram do Egito, entendeu? O povo que saiu do Egito, eles eram escravos, então eles aprenderam. Eles tiveram dificuldade com a liberdade. O povo que entrou na terra, eles foram criados no deserto. Então eles tiveram um contato mais estreito com Deus. Então eles tiveram um conhecimento de Deus mais estreito. Né? Isso fortalece a fé. Né? Por causa que o conhecimento de Deus fortalece a fé. Quando você conhece os propósitos de Deus, você conhece todo o processo da vida, você vai enfrentar a vida com mais leveza. Porque você conhece o processo. Qual o processo? Envelhecer ou Cristo voltar.
Né? Então você tem isso em mente, ou eu vou envelhecer e vou morrer, ou Cristo vai voltar. Então você sabe que o processo é esse, então você conhece o destino, você sabe que a terra está prometida, está reservada. Então você vai viver o processo com mais tranquilidade, mesmo com enfermidade, com alegria, com conquista, com derrota, mas o processo, o caminho que nós estamos percorrendo, ele vai chegar no destino. Então isso vai fortalecer a nossa fé. Mas o povo estava escravo do Egito, ele não tinha contato com Deus. Quem sabia de bom era que o povo dava a eles lá aquela recompensa por ser escravo. Então eles chegaram no deserto, qualquer coisinha reclamava. Reclamava de água, de comida, de tudo. Entendeu? Não tinha facilidade de reclamação. Agora o povo, aquele povo que entra na terra, já é um povo que foi criado no deserto e teve um contato mais estreito com Deus. Né? Então, você não vai, igual você falou, então, não tinha murmuração por causa desse conhecimento. Tinha dificuldade, tinha guerra? Tinha batalha? Tinha, mas sabia que é aí que dava vitória. Né? Então, esse é interessante. O fato é igual a. Só fugindo um pouquinho da. O fato é igual Raabe, né? Raabe é prostituta. Ela não viu nenhuma coisa mágica sendo feita lá. Ela não viu nenhum prodígio de Deus. Mas quando o povo de Israel estava passando por tudo aquilo, ela falou, ó, foi contado, escutei, que o Senhor destruiu 2 povos, 2 reis lá, ó, fez aquilo, né? E ela foi salva por isso, por ela viu, né? E a nossa mente, quando nós estamos cauterizados, só pensando numa coisa, não pensando numa coisa, nunca vamos se libertar disso. Quando teve a libertação dos escravos do Brasil, aqui no Brasil, as pessoas falam que ali aqueles morros que teve ali na Providência, principalmente a Providência, que é perto do mar ali, da Praça Moá, falaram que não sabia o que fazer. Está liberto. E agora? Vai fazer o quê? Ele não sabia o que fazer. Aí foram subir nos morros, né? E fazer o que no morro? Continua, não vai parar. Mas eu preciso comer, preciso beber, não vou morrer agora. Né? É igual as pessoas falam assim, guardar dinheiro para quê? Amanhã eu vou morrer, mas se eu não morrer amanhã? Entendeu? Vou esbanjar à vontade, que amanhã eu vou morrer, vou juntar dinheiro para quê? Vou guardar dinheiro, vou construir casa para quê? Eu vou morrer amanhã, mas se você não morrer amanhã? Se você durar 90 anos? Entendeu? Então essa é a lógica da... Então, o Raabe, só em questão de Raabe, você falou aí, o que Raabe é importante, interessante isso, por que Raabe ela tem interesse de proteger os filhos? Porque ela ouviu as histórias, porque ela era uma prostituta e a casa dela era um prostíbulo. Ali via viajante de todo lugar. E o povo de Israel já estava um tempão no deserto, eles ficaram 40 anos no deserto. Então as notícias chegaram ali. As notícias chegaram, o que aconteceu no Egito, o Mar Vermelho, todas essas notícias chegou. Ela acreditou nessa mensagem. Ela creu nessa mensagem. Entendeu? É igual hoje, por exemplo. Você vai falar dos fatos bíblicos e pessoas podem crer ou não crer. Né? Então, por causa disso que a informação, ela traz salvação. Porque a informação traz entendimento. Parece que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir da palavra. A fé não é uma coisa assim que Deus não vai gritar em mim agora. Não, é um processo de conhecimento, de análise, né? de dúvida, de questionamento, até chegar no estágio de crer em Deus. Agora eu vou só questionar também um pouquinho aqui. Então, as maravilhas que eles viram no deserto, como ali, primeira saída, eles saíram do Egito. Foram, parou em frente ao Mar Vermelho. Aí o Senhor abre aquele mar. Abriu aquele mar. Imagine nós lá, né, vendo aquele mar sendo aberto lá. Como nós reagiríamos naquela situação? Isso foi... Hã? Pô,
Nunca eles ouviram falar, deve ter ouvido falar isso, que o mar foi se abriu. Ele abriu para eles. Que tem, ninguém consegue abrir o mar. Deixar a terra seca. Isso é Ele fazer uma barreira ali, mas ela vai ser dificultada por causa da velocidade da água. Agora, o segundo ponto. Quando eles acabaram de atravessar o mar, o que aconteceu? O mar se fechou. Morreram todos eles. Aí, o terceiro ponto. 2 episódios, o mar se fechou e o mar se abriu. Terceiro ponto. Chegou a murmuração. Aí vem a murmuração. Pô, mas eles presenciaram uma coisa que você não viu, eu não vi, ninguém aqui viu. Mas nós cremos que isso aconteceu. Eles tiveram um privilégio que muitos não tiveram. Muitos não tiveram. Terceiro ponto. Queixaram da água. E o Senhor fez brotar água da onde? Da rocha. Já mostrando a rocha. Agora vamos adiantar mais um pouco. Aí murmuraram que não tinha comida. O Senhor deu comida a eles. Fez isso, fez aquilo. Aquele povo, além deles serem incrédulos, eles não queriam Deus de jeito nenhum. Poucos queriam ali. Tanto que quando o Moisés manda os espias, os 12 espias, os únicos que voltaram com resposta mesmo firme foi Caleb e Josué. Eles viram, eles carregaram um cacho de uva com 2 pessoas. Ah, nós vimos isso, vimos aquele, mas o quê? Mas eles não acreditavam que Deus podia sustentar ele, podia fazer isso, fazer aquilo. Era uma coisa momentânea. Era uma fé, tipo, nem fé, era uma coisa assim, a gente colheu a benção aqui, tá bom. Isso, ele não fez mais do que obrigação. Agora, ao contrário, Josué e Caleb, eles que creram, vendo aquela maravilha. Até Abraão, Arão, vendo tudo aquilo, o Senhor chamou Arão para ajudar Moisés. Lá quando Moisés subiu para escrever as tábuas da lei, Moisés fez um bezerro lá, não sei mais o quê. Não, foi esse povo que pediu, esse é o Deus deles. A diferença é, quando você crê verdadeiramente, não, eu vou seguir a Deus. Vai ter erro? Vai ter erro. O erro tem que ser um acidente, uma coisa assim, um acidente mesmo. Mas nós temos que ter acerto. Aquele povo que, eu acho que as maravilhas que foi feita ali, e nenhuma outra fez. Nem na Babilônia não fez isso. Fez o Daniel na Cova dos Leões e os amigos dele na fornalha. Mas em Israel foi muitas coisas que o Senhor fez ali. E aquele povo era um povo realmente duro de coração. Duro de coração. Como nós hoje, por exemplo, hoje, se a gente falar, a igreja hoje era para ser uma igreja imaculada, perfeita, porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos experiências que os irmãos contam para nós. Deus fez isso, fez aquilo, fez mais isso. Israel, porque nós temos a informação exata daquilo que vai acontecer, nós temos a informação precisa. Salomão, com toda a sua sabedoria, eu já disse que uma vez, qualquer um Ismael da vida é muito mais sábio que Salomão, né? Porque você vê, Salomão tinha noção de eternidade, ele não tinha noção de inferno, não tinha noção de nada disso. Nós temos noção precisa. A gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe onde a gente vai. A gente sabe o nosso destino, cara. Isso é fantástico. Isso é motivo para a gente viver aqui de uma forma assim, e rir para problema. Não é chorar para esse problema, não. É rir por causa da dificuldade. Não é? Então, porque ele sabe o fim da nossa história. Eu sei para onde eu vou. Exatamente. Pode durar 20 anos, 50 anos, não vai fazer diferença.
Daqui a 100 anos, não faz diferença se eu vivi 50 anos, se eu vivi 10 anos, não. Não faz diferença nenhuma o tempo que eu vivi. A diferença vai fazer o que eu fiz em relação a Cristo. É isso que a Bíblia transmite para nós. Não é? Porque daqui a 100 anos, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, morreu com 15 anos, morreu com 100. Não faz diferença, cara, que 100 anos. Entendeu? A diferença faz é que seu Cristo Jesus. Aquele povo que estava no deserto, ele viu muita coisa, mas nós percebemos, nós temos muito mais privilégio. Com certeza. Né? E a gente, às vezes, murmuramos também pelas coisas que nós temos. Né? Você pensa que não, gente reclama, né? Eu falo de mim. Às vezes você está diante da dificuldade que a gente perde sono. Uma dificuldade que daqui... Quantas dificuldades nós perdemos sono para trás? Passou todas elas. Né? Hoje nós estamos perdendo sono por outros probleminhas. Mas daqui a 5 anos, esse probleminha que perde sono hoje, não vai ter valor nenhum. Perde o foco. Então, né? Eu falei aqui do meu, aprendi muito do que você trouxe na quinta-feira passada e eu plantei muito, né? Que é das contas, né? Quando eu recebo, a conta de luz mais ou menos é dia 15 para pagar. E eu corro lá para o dia 1º, dia 2 para pagar a conta. Tudo assim. Aí agora eu falei assim, não, naquele dia eu estava orando aqui, na quinta-feira mesmo estava orando. Da ansiedade. Isso faz um mal terrível. Isso é tão mal que a gente, nessa sociedade, a gente não confia em Deus para resolver o nosso problema. Não descansa nele. E eu até falei aqui, essas noites, graças a todo mundo muito bem. Que as contas agora vai ser pagas, mas no momento certo, nada de correria, nada disso, vai ser tudo devagar. Não é devagar como tartaruga, não, mas ter sabedoria de quando a gente usa nossas vidas. Não é coisa fácil de ser. Não. Você não ser ansioso não é fácil. Você deixar de ser ansioso. Mas a gente tem que batalhar em cima de algo que vai nos ajudar. Porque o problema da ansiedade, ela está na nossa mente. Ela está na nossa mente. É preciso não estou dizendo que é fácil. Quando eu falo isso aqui, não quer que as pessoas entendam que é moleza. É moleza, não é moleza. Mas é um exercício. Nós temos que exercitar. Né? Como nós vamos exercitar? Sabendo quem eu sou. Quem eu sou? Para onde que eu vou? O processo aí, meu amigo, vai acontecer, né? Vai acontecer. Então a gente tem que exercitar. Eu até brinco com as pessoas, né? A pessoa, por exemplo, fala assim: se eu tiver uma viagem, alguma coisa que levantar cedo, eu não dou preocupação. Eu não dou preocupação. Tem gente assim, né? Não é o meu caso, tem gente que é assim. Ele fica preocupado, tão preocupado em levantar no outro dia para fazer uma viagem, alguma coisa fora do comum, que ele não dorme. Então, qual o exercício que eu sempre falo? Aprender a descansar no despertador. Aí eu sempre falo, mas você tem que falar. Você vira para você e fala assim: eu vou botar aqui o relógio despertar 2 horas da manhã. Quando ele despertar, eu vou levantar. Você tem que verbalizar isso. É um exercício. É um exercício para você calmar o cérebro. Quando o relógio despertar, eu vou levantar. Mas se o relógio despertar, dificilmente, rapaz, um telefone despertar, dificilmente, né? Então são exercícios simples para começar a caminhar, começar a matar pequenas ansiedades. As ansiedades tem matando as pequenininhas, entendeu? Você não vai matar uma ansiedade grande, mas você vai matando aos pouquinhos. O que te deixa ansioso? Isso, estou tentar solucionar esse probleminha aqui, tentar matando, né? Aos poucos. Pode não conseguir, mas de repente você consegue. Mas graças a Deus. E isso está me ajudando muito. A vida de Josué, a vida de Caleb, a vida de vários irmãos como exemplos. Isso nos fortalece. Isso nos dá força para nós continuar nossa batalha aqui nesse mundo. Sabemos, eu fico pensando, aquela cidade celeste, puxa vida. Todinho para chegar lá. Exato. Aí vai falar do morrer para mim. É lucro? É lucro. A gente Ele tinha essa certeza, né? Sabia para onde ele ia. quando eu chego, a sogra falava,
o Senhor está me chamando. Todo dia está me chamando. Aí chamou, graças a Deus, chamou ela mesmo, né? Agora, e ela todo dia, o Senhor está me chamando. Eu estou sentindo que Ele está me chamando. E muita gente não quer partir desse mundo. Puxa, a maior vitória para o crente no Senhor Jesus Cristo, ou quando a gente parte, ou se ele vier arrebatar a igreja. Eu tenho estudado muito essa questão de ansiedade, de problemas assim, tenho pesquisado muito sobre isso, sabe? Uma pessoa, uma semana passada, uma pessoa ficou falando comigo que ela estava entrando em estado de síndrome de pânico mesmo. O que desencadeou foi o fato de ela ter perdido na prova da faculdade. Mas ela tinha a possibilidade de fazer de novo. E ela ficou muito mal por causa disso. Aí eu até dei um conselho interessante, assim, uma situação dessa, nós temos que olhar com gratidão. Como olha com gratidão uma situação dessa? Aí eu falei, sabe como é que você olha com gratidão uma situação dessa? Virar para você mesmo e obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de fazer uma faculdade. De estar fazendo uma faculdade e poder ter perdido na prova e eu tenho a oportunidade de fazer de novo. Você está entendendo como é que você muda? Você consegue mudar o problema. A ansiedade não resolve o problema. Não resolve. Trabalha. Então, a gratidão é isso aí, você olhar para o problema e te dar um novo olhar. Então, o que eu falei com ela? Agradece ao Senhor, obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de fazer uma faculdade. Eu pedi uma prova de faculdade. Você está entendendo? Então você começa a valorizar e não lamentar a derrota, aquela derrota momentânea, mas você começa a agradecer a Deus, você começa a se valorizar. E eu tenho a oportunidade de fazer de novo. O que aconteceu? Fez de novo, acertou tudo. Por quê? Que houve? Está entendendo? Porque quando nós murmuramos, nós estamos se queixando do Senhor. Não, o Senhor não pôde resolver isso. Eu agora vou ter que resolver. Nós estamos se queixando do Senhor. Por isso que aconteceu o que acontece com Israel e com muitas pessoas. Para encerrar agora, um dos maiores, isso não é soberbo nada não, foi o caso da dona Nair, com a filha dela. Foi uma coisa assim, eu falo assim, Esther, olha como é que Deus age. Eu conheci a rainha, as pessoas pediam para ficar aqui em Itaperuna, não sei o quê. Aí fomos para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro se reuniam do Alto da Boa Vista. Aí do Alto da Boa Vista fomos se reunir em São Carlos. Eu falo para você, eu nunca pensei em se reunir em São Carlos. Nunca. Não tinha nada a ver assim, porque era um pouco, não era longe, mas eu tinha ali um trabalho perto de casa. Aí fomos reunir em São Carlos. Aí, lá, quem foi prefeito? Não, prefeito lá. O tio-avô, né, Esther? Tio-avô, José Leite, lá na São Carlos. Mas aqueles irmãos marcaram muito, né? E foi. Aí aconteceu esse negócio com a filha da dona Keila. Aí, você acha que ligou para o pessoal de São Carlos lá, que eles têm muito conhecimento. Aí dali já foi a ponte para Curitiba, lá para o negócio, de lá já. Olha como é que Deus age. Isso é um testemunho da dona Naí com a filha dela, que ela vai levar, eu acho que vai levar isso para o resto da vida delas. Foi o encerrar da coisa. Lá ela foi cuidada por 3 famílias, indicado por vocês. Não, eu nem conheço elas. Pois é. Aí o que aconteceu agora, para encerrar? Eu tive um compromisso lá na Júlio César. Júlio César. Estou falando, e como o Vantuil falou aí da ansiedade, eu não tinha como ficar fora da ansiedade.
Veja bem. Idosa, Samuel acamado, sem dinheiro, e longe, e pandemia, o que eu ia fazer naquele hospital? Então, nesse decorrer do assunto que eu falei de experiência cristã, eu levei um trabalho que eu conseguia fazer para mudar a minha vida, porque eu não estava dormindo. Então, o que eu fiz? O que eu vou fazer para me mudar a minha vida? Eu estou orando, entrega teu caminho, mas a gente fica querendo ajudar Deus. Eu não posso ir por causa disso. Então, Senhor, me dá qualquer coisa aí. Eu falei, vou fazer um trabalho com as irmãs. Mas olhava para um e não dava certo, olhava para outro, isso da memória, memorizando. Aí vou trabalhar para Maria Joaquina, porque ela, além de ser prima, é irmã em Cristo e gosta muito da nossa igreja. E aí eu levei o trabalho para mostrar o que eu tinha feito, que eu estava trabalhando com mente e pensamento. E estou botando. Estou vendo o irmão olhar para trás, aquilo eu já não gostei. Falei, está olhando para trás, eu falando. Aí ela levantou a mão e falou, Dona Anaí, a família aqui. Do que eu estava falando. Achei aquilo, eu contei para você, achei aquilo não uma coincidência, por Deus. Porque a família veio passar o Ano Novo e o Natal e o Ano Novo. E eu não conhecia, eu não podia nem imaginar. Aconteceu isso. Além desse milagre de termos conseguido família lá, eu pude conhecer a família sem saber. Que ajuda ela lá, né? Sem saber de nada. É Deus é que coloca as coisas no lugar. É aquele versículo que diz Salmo 50, 15, falando sobre a angústia. Clama a mim no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Muito interessante. Vocês estão falando aí, é muito interessante para o nosso crescimento espiritual. Verdade. Eu quero agradecer a todos. Obrigado pela oportunidade, aqueles que nos assistiram, né?